O ministério de John focou na palavra falada. Sua mensagem reviveu a voz profética que esteve em silêncio por séculos entre o povo de Deus. Ela atacou o próprio pecado, o inimigo mais perigoso da verdadeira liberdade religiosa. A voz profética soará novamente no fim dos tempos. Antes de Jesus Cristo retornar, o engano será desmascarado e a verdade será claramente proclamada. Quando perguntado quem ele era, João Batista respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O ministério curto, poderoso e eficaz de João preparou o caminho para o Messias, mas ele não realizou milagres, ele não curou os doentes. Ele nunca expulsou demônios. O sol nunca parou ao seu comando, nem as águas se abriram sob sua vara estendida. Ele não matou gigantes, ele não conquistou exércitos, ele nunca domou uma cova de leões famintos através do poder da oração. João não construiu nenhuma arca, nem fez descer fogo do céu. E ainda assim, Jesus disse: Não há profeta maior do que João Batista, o que fez deste homem o maior profeta. O ministério de João focou na palavra falada. Sua mensagem reviveu a voz profética que esteve em silêncio por séculos entre o povo de Deus. Sua missão era falar a verdade, e ele falou a verdade, mesmo para aqueles que, como o rei Herodes, odiavam a verdade e possuíam o poder de silenciá-lo. João não proferiu profecias de destruição contra as nações pagãs ao redor de Israel. Ele não trovejou avisos de julgamento iminente contra os opressores do povo de Deus. Em vez disso, sua mensagem, como a dos profetas antes dele, destruiu as ilusões do coração pecaminoso. Revelou o pecado e a hipocrisia daqueles que afirmavam servir a Deus. Chamava todos, ricos e pobres, governantes e indigentes, judeus e gentios, a reconhecerem seu orgulho, perversão e perigosa condição espiritual. Atacava o próprio pecado, esse inimigo mais perigoso da verdadeira liberdade religiosa. A verdadeira voz profética sempre fez o mesmo. Os profetas do Antigo Testamento repetidamente e consistentemente alertaram contra as ilusões de autojustiça do povo escolhido. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, escreveu Isaías. O profeta Amós advertiu com palavras semelhantes: Eu odeio, desprezo os vossos dias de festa, e não sentirei o cheiro nas vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de carne, não os aceitarei. Mas deixe o julgamento correr como as águas e a justiça como um rio poderoso. Malaquias repetiu o chamado divino a um sacerdócio rebelde. Vós vos desviastes do caminho, fizestes muitos tropeçarem na lei, corrompestes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem profética raramente é aceita, e os profetas que a proclamam frequentemente são odiados. A Bíblia registra a triste história. E o Senhor Deus de seus pais enviou-lhe seus mensageiros, levantando-se cedo e enviando, porque teve compaixão de seu povo e de sua morada. Mas zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e abusaram de seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra seu povo, até não haver mais remédio. Com lágrimas nos olhos, Jesus advertiu os líderes religiosos de seu tempo, que ao rejeitá-lo, estavam prestes a repetir o mesmo erro de seus predecessores, e mais uma vez silenciar a voz profética. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste, eis que a tua casa te ficará deserta. Por causa de sua rejeição à palavra viva de Deus, a nação e seu amado templo, em breve, cairiam sob julgamento. Pela segunda vez em sua história, Jerusalém seria destruída por rejeitar a voz profética. A lição inevitável para nós é difícil de ouvir, mas não pode ser ignorada. Muitas vezes, os próprios servos professos de Deus provaram ser a maior ameaça à sua própria liberdade religiosa. A liberdade religiosa e, frequentemente, a própria vida depende da força, clareza e oportunidade da voz profética. Antes do dilúvio do Gênesis, a voz profética de Noé chamou as pessoas para fora do mundo e para dentro da arca. A salvação delas dependia da resposta à mensagem. Na época do Êxodo, a voz profética de Moisés chamou os hebreus para fora do Egito e para um relacionamento de aliança com Jeová.
A liberdade deles para adorar e servir a Deus dependia da resposta deles à mensagem. Quando Babilônia ameaçou Jerusalém, a voz profética de Jeremias chamou os líderes de Judá a saírem da rebelião contra Deus e a se submeterem à humilhação da disciplina divina. A sobrevivência da nação dependia da resposta deles à mensagem. 70 anos depois, quando Ciro libertou os judeus do cativeiro, a voz profética chamou os fiéis para fora da Babilônia, de volta à Terra Prometida. E nos dias antes do batismo do Messias, a voz profética, desta vez em João Batista, novamente ecoou nas colinas e vales, chamando as pessoas a confessarem seus pecados e abrirem seus corações para aquele que em breve morreria para tornar possível a liberdade do pecado. A voz profética soará novamente no fim dos tempos. Antes de Jesus Cristo retornar, o engano será desmascarado e a verdade será proclamada claramente. E depois destas coisas vi outro anjo descer do céu, com grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A mensagem será para todos, incluindo aqueles no mundo e aqueles na igreja, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O coração pecaminoso não respeita pessoas. Ele empurra suas mentiras para todos que o ouvirem. Abre suas algemas para todos que oferecerem suas mãos. Injeta seu veneno em todos que rejeitam a voz profética. A mensagem do tempo do fim do céu continua, e ele clamou fortemente com uma voz poderosa, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e jaula de toda ave impura e odiosa. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. A voz profética é muitas vezes inesperada, frequentemente perturbadora e geralmente indesejada. A mensagem deste anjo é tudo isso. Ela adverte sobre a aceitação global no fim dos tempos de uma mentalidade babilônica. Essa mentalidade governa a política. Ela governa a economia, ela infecta a mente secular e pagã com espiritualismo. E se a história de Israel serve de indicação, a mentalidade da Babilônia misteriosa também invade a igreja. Sim, a voz profética identifica a presença do pecado, mas mais importante, ela também revela a solução para o pecado. Quando viu Jesus Cristo de Nazaré, João Batista exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pouco depois, ele confirmou que este é o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Messias, é a única cura para o pecado, mas ele se revela através da voz profética. A revelação é apenas para aqueles que ouvem, e porque ele respeita nossa liberdade religiosa e nossa liberdade de escolha, ele nunca nos obriga a ouvir a voz profética. A escolha é nossa.